Nas famigeradas TVs por assinatura, existem ou existiam diversos canais que eu considerava extremamente descolados porque sim, não tinha um motivo exato. Eu me lembro vividamente de estar na casa dos meus primos e de repente na TV deles que tinha na sala aparecia uma propaganda, a logo do canal que eu tava assistindo naquele momento. Um X Super B10 com um olho. Sim, eu tava assistindo ao GTX sem nem saber. Tinham outros canais super maneiros também, como o Disney XD, que tinham as chamadas pros programas com um telão verde e uma galera abaixo super animada com o que ia passar. Sei lá, eu achava isso o máximo. E cara, eu posso passar horas nessa introdução falando sobre o Tooncast, que só passava o néctar mais puro e absoluto dos desenhos antigos, ou então os bumpers que eu tanto amo, mas de todos esses canais tinha um em específico que eu amava. Mas pra falar dele, eu preciso dar um contexto. Tinha alguns canais que quando chegava um horário muito tarde da noite, eles fechavam, literalmente fechavam a programação. Mas também tinham outros que ficavam um pouco menos infantis. Por exemplo, Nick at Night. À noite, a Nickelodeon parava de passar os seus desenhos e suas sitcoms super infantis para passar programas mais voltados para adolescentes, como por exemplo, Kenan e Kel, dentre outros. Um outro exemplo que eu quero citar, que é o carro-chefe desse vídeo, é óbvio a Adult Swim. Muita gente não sabe, mas Adult Swim passava na Cartoon Network durante a noite. E o nome desse canal, Adult Swim, faz referência àquelas piscinas públicas que tem nos Estados Unidos, onde a gente tinha a piscina das crianças e a piscina dos adultos, restrita às crianças. Isso era a Adult Swim, a piscina dos adultos. Nesse segmento, muitos programas ácidos e alguns bem pesados passavam, o que criava muita curiosidade das crianças. Quer dizer, o que tá passando na TV de tão de errado que eu não posso ver, e ainda por cima tá passando na Cartoon Network? Isso gerava curiosidade, o que ajudou muito a esse segmento se tornar algo famoso, e posteriormente um canal próprio. Nesse iceberg a gente vai cobrir algumas curiosidades e coisas extremamente estranhas acerca desse segmento barra canal. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao iceberg da Adult Swim. Eu imagino que geral aqui saiba como um vídeo de iceberg funciona, mas caso não saibam, num iceberg a gente tem camadas, onde no topo a gente tem informações bem conhecidas, e quanto mais a gente desce, mais cabreira e desconhecida a coisa fica. Estamos entendidos? Camada 1. Bumps. Uma das coisas mais marcantes da Adult Swim é o que a gente chama de bumps, ou bumpers. Se tu ao menos passou pela Cartoon Network de madrugada, certamente tu já se deparou com um deles. Os bumpers são tipo imagens estáticas ou vídeos surreais curtos que passavam durante a programação. Eu acho que esse é um dos tópicos que a galera mais fala sobre, e é um dos mais lembrados também. O pessoal especula que esses bumpers são feitos para tirar as crianças do canal, já que a Cartoon Network era um canal infantil. Alguns bumpers eram bem bizarros e davam medo, e a gente vai falar mais sobre aqui nesse iceberg ainda. Infocomerciais. Os infocomerciais eram especiais independentes de comédia do canal, que eram em formato de comerciais. Filmes industriais, reality shows antigos, meio que cada episódio era uma coisa diferente e alguns eram bem bizarros, como por exemplo o Too Many Cocks, que eu honestamente não consegui entender nada do que acontece, mas tem bastante gore e fica bem esquisito em algumas partes. Parece até um sonho de febre, daqueles que a gente tinha quando era criança. Eles são bem legais de assistir, e cada um é bem diferente e mais bizarro que o outro. The Dawn is Your Enemy. Eu acabei de falar sobre os bumpers que existiam na Adult Swim, mas esse em específico é um dos mais falados deles. Imagina que tu é uma criança que decidiu passar a madrugada vendo o canal, ou até mesmo acordou cedo e ligou a TV na Cartoon Network e se deparou com essa imagem aqui. Essa imagem, com essas figuras ao fundo escrito "O anoitecer é seu inimigo", foi usada entre 2005 e 2010, no final da programação, como uma forma de punir e assustar as crianças que ficaram assistindo o canal até tarde. E bom, isso funcionou. Muitas pessoas lembram dela até hoje, umas com medo e outras com nostalgia. Tem várias creepypastas em torno dessa imagem, mas eu honestamente não acho que seria legal falar delas porque essa imagem com a frase é assustadora por si só. O incidente de Boston Moon Night. Em 2007, o Departamento de Polícia de Boston e o Corpo de Bombeiros identificaram algumas placas de LED. Essas placas de LED tinham personagens da série Aqua Teen Hunger Force desenhadas e estavam espalhadas por vários lugares. Essa histeria em relação ao Departamento de Polícia e o Corpo de Bombeiros aconteceu porque eles acreditavam que se tratavam de explosivos improvisados, quando na verdade eram só algumas pegadinhas barra propagandas feitas por dois caras querendo promover a série. Camada 2. Brinquedos de rede de fast food. Esse aqui não é tão bizarro ou fora do comum, mas eu achei interessante. Teve uma época em que duas redes de fast food chamada Carl's Jr. e Hardee's fizeram uma promoção tipo McLanche Feliz, só que com brinquedos de séries do Adult Swim, dizendo que você não precisa ser criança para ter um brinquedo daqueles. Craft Punk. Craft Punk foi uma paródia do Daft Punk que aparecia no Eric Andrew Show, que tinha um humor bem surreal e sem sentido. Ele era feito no formato de um talk show e decidiram dar um especial somente pro Craft Punk.
Jogo de Play 2 do Aqua Teen Hunger Force. Se tu pegou a época de ouro do Play 2, ou pelo menos já ouviu falar, tu sabe que foi uma das épocas em que mais lançavam jogos de filmes e séries. Não era incomum você encontrar jogos do Shrek ou da Era do Gelo pra vender. Não foi diferente com Aqua Teen Hunger Force, que foi uma das séries mais populares do Adult Swim. Sim, a gente já falou bastante dessa série e ela vai continuar aparecendo ao longo desse iceberg. O jogo se chamava Aqua Teen Hunger Force Zumbi Ninja Pro AM. Sim, super longo. O jogo era uma mistura de jogo de kart com luta e golfe e se passava por vários campos de golfe de Nova Jersey. O jogo tinha todos os atores da série e 4 episódios inteiros. Inclusive pegaram um apresentador esportivo da ESPN como comentarista do jogo. Moral Orel. Moral Orel era uma série de sitcom. Ela não era só animada e divertida como as outras. Além do humor negro presente nela, ela abordava várias questões pesadas, como depressão, alcoolismo e disfunção familiar. Consideraram ela como a precursora de séries mais conhecidas, como BoJack Horseman e Rick and Morty. No início, ela era uma série engraçada e cheia de sátiras, mas foi ficando mais obscura na segunda e na terceira temporada. Ela conta a história de Orel, um cara que queria ser uma boa pessoa. Tentava ser essa pessoa de todas as formas, mas mesmo assim falhava e vivia em uma família totalmente disfuncional, com pais que não se amavam e inclusive o pai era alcoólatra e batia nele. A série acabou sendo cancelada depois da terceira temporada. Carl do Aqua Teen Hunger Force na rádio do GTA V. Se tu já jogou GTA V, sabe que existem várias estações de rádio. Se você ficar por tempo bastante na rádio Fly Low, você vai ouvir o personagem Carl do Aqua Teen Hunger Force ligando e pedindo pra estação parar de tocar as músicas. Any music that ain't this, stop playing everything you've been playing. Jogos Flash. O Flash foi descontinuado lá pro final de 2020 e eu acho que todo mundo aqui conhece o que são jogos Flash. Mas pra quem não sabe, eram basicamente jogos de navegador feitos usando o Flash, que tu conseguia achar só pesquisando jogos no Google. Isso aqui fez a infância de bastante gente. O Adult Swim, obviamente, fez jogos usando o Flash e alguns ficaram bem populares. Amateur Surgeon era um jogo de cirurgia que você fazia cirurgia em vários personagens diferentes usando várias ferramentas que não eram muito convencionais, como um cortador de pizza. Os personagens eram bem caricatos e esquisitos, no padrão do Adult Swim. Lil Bastard. Esse aqui era o tipo de joguinho daqueles de cuidar do seu bichinho. Basicamente um Paw, só que bem mais adulto. Você cuidava dessa bolinha e conforme ela ia crescendo, ela podia se transformar em um adulto preguiçoso ou 5 Minutes to Kill. O nome desse aqui é bem autoexplicativo. Você é um funcionário que promete que da próxima vez que recebesse uma chamada para reunião, você iria se desviar. Você recebe essa chamada e então o jogo começa. Você tem 5 minutos para tentar ir de camisa de saudade de várias formas. Obviamente não vou falar aqui senão o vídeo cai, mas você sai andando pela empresa e encontra várias coisas que podem te machucar. E, bom, o final desse jogo vocês já sabem qual é. Eles basicamente tinham jogos que se fossem lançados hoje em dia iam ser muito mal falados. Quase todos tinham alguma coisa imprópria para crianças. Camada 3. Jack Stauber. Jack Stauber é um animador e músico que faz obras bem estranhas e diferentes. Tu certamente já ouviu alguma música ou animação dele em algum lugar. Mas um dos seus maiores lançamentos foi Opal, um curta que ele fez em parceria com a Adult Swim. Esse curta mostra Claire, uma menina que basicamente fica o curto inteiro fantasiando sobre uma família boa que apoia e realmente cuida dela. A família dela é cheia de problemas. O avô sendo viciado em cigarro, o pai narcisista e a mãe uma alcoólatra viciada em remédios. Tudo isso é mostrado de uma forma bem surreal, simbólica e bizarra, no famoso estilo do Jack Stauber que a gente já conhece. Loja da Adult Swim. A loja da Adult Swim foi aberta em 2011 e ficou muito popular. Eles vendiam produtos temáticos da série, como calças, camisetas e brinquedos. Ela fechou um tempo depois, com algumas pessoas que trabalharam lá alegando que foi por falta de dinheiro. O Adult Swim ainda tem uma loja no site deles, mas não tem uma variedade grande de produtos. Eles basicamente lançam produtos por tempo limitado. Eventualmente esses produtos esgotam e então eles lançam uma outra leva. Faça seu próprio DVD. Como eu acabei de falar, na loja deles haviam várias coisas, incluindo uma aba escrita Faça o seu próprio DVD, aonde você podia juntar vários episódios de várias séries e montar um DVD customizado, que era entregue em até 6 dias na tua casa. Era um formato bem legal de completar a coleção que algumas pessoas faziam, já que, por exemplo, tinha como tu fazer um DVD só de episódios especiais de várias séries. Propaganda. Durante uma época, um pessoal começou a notar que a logo da Adult Swim às vezes sumia da tela e era substituída pela logo de alguma empresa, o que era fora do comum na programação. A galera que assistia Adult Swim na época ficou bem irritada com isso, dizendo que eles já pagavam TV a cabo e não queriam ficar vendo propagandas no meio das séries. Honestamente, a gente não achou muito sobre isso na pesquisa, só algumas pessoas falando sobre isso e uma imagem, o que me leva a crer que a Adult Swim não levou essa prática muito pra frente.
Camada 4. Fonte Metalocalypse e balão de ar quente do Mitch Ward. Como já foi citado um pouco antes, o Adult Swim tinha uma loja e frequentemente faziam propagandas de itens e alguns deles eram bem absurdos. Eles colocaram à venda uma fonte baseada na que a banda Deathlock tinha. Colocaram ela por $40 mil e fizeram um anúncio bem satirizado, voltado para pessoas ricas. Nesse anúncio dizia que a fonte custava $25 mil, então eu não sei confirmar com vocês o valor real, mas era bem caro. Fizeram quase que a mesma coisa com um balão de ar quente do personagem Mitch Ward, do Aqua Teen Hunger Force. Esse balão era feito sob encomenda e custava $70 mil. Eu não consegui achar sobre ninguém que tenha comprado nenhum dos dois, e como a loja fechou, provavelmente ninguém comprou mesmo, porque honestamente eu acho difícil que alguém vá pagar um valor tão alto por algo assim naquela época. Adult Swim Lost Media. Ultimamente, bastante gente anda falando sobre Lost Media, que são basicamente mídias que foram perdidas com o tempo e nunca foram encontradas. Literalmente, tem gente que fica procurando essas mídias até acharem, e não é diferente com o Adult Swim. Existem Lost Media de episódios, bumps e de séries inteiras. Existe inclusive a Lost Media de comerciais brasileiros e dublados do Adult Swim. Anda! É pra hoje! Uma das Lost Medias são gravações das pegadinhas de 1º de abril. O Adult Swim costumava alterar a programação e fazia bumps diferentes. Basicamente, tinha uma coisa diferente sempre nessa data, e não existem muitos registros delas. Outra Lost Media é o piloto original completamente perdido do 12 Oz Mouse, uma série que retrata um rato alcoólatra. Esse episódio nunca foi ao ar e nem foi reproduzido em nenhuma mídia, além de nunca ter sido salvo de maneira apropriada, o que faz dela, até então, uma Lost Media completamente perdida. A gente também tem Sunday Pants, uma série que variava o estilo de animação, uma hora sendo desenhos feitos à mão, outra hora CGI e tal. Essa série foi cancelada possivelmente pelos xingamentos e uso de o que não faz sentido, já que a gente tá falando do Adult Swim aqui. Essa série é uma Lost Media parcial, alguns episódios foram achados, mas ainda assim vários estão perdidos. Adult Swim às 4 da manhã. A programação do Adult Swim já era bem bizarra e fora do comum, mas existem vários relatos de pessoas dizendo o quão estranho o canal ficava depois de um certo horário, mais especificamente às 4 da manhã. Geralmente era nesse horário que passavam os programas e os bumps mais estranhos, além dos infomerciais. Um que o pessoal mais lembra é o Too Many Cooks, que foi comentado mais cedo com vocês. Provavelmente essa programação esquisita era feita de forma proposital nesse horário, ou pode ser também porque programas que passam de madrugada sempre batem de uma forma diferente. Episódios falidos e rejeitados. Várias séries do canal foram um sucesso enorme e tem fãs até hoje, mas muitos episódios de série e até séries inteiras já foram rejeitados ou faliram por vários motivos. E honestamente, alguns pareciam ser bem legais, mas vários tinham problemas com falta de verba ou porque não eram viáveis para serem transformados em uma série inteira. Camada 5. This House Has People in It. Se tu acompanha os meus canais, tu sabe que eu já falei de várias ARGs, e se vocês querem saber, eu já me interessei muito por essa, mas acabei não fazendo vídeo por ser muito complicado. Mas caso tu não saiba, This House Has People in It é da Adult Swim. Esse era um programa no formato de found footage, se passando numa casa de uma família normal, em um subúrbio normal. Na casa dessa família tinham várias câmeras por dentro e por fora, e elas foram colocadas lá por uma companhia chamada AB Surveillance Solutions. Esse tema é um tema extremamente gigantesco, então caso vocês queiram cair de cabeça, porque sim, é bastante interessante, o Rentune já fez um vídeo sobre, o link tá aí na descrição. Entre em contato com Ghost Planet. Space Ghost to Coast era uma série que começou nos anos 90 na Cartoon Network, mas depois foi para Adult Swim. Ela era uma série no formato de talk show, apresentada pelos personagens Space Ghost, e ela era uma paródia dos talk shows convencionais. Durante uma época, enquanto ela ainda passava na Cartoon Network, eles colocaram durante alguma programação uma tela escrito "Entre em contato com Ghost Planet" e botaram vários números de contato e endereços de e-mail. Mas o que acontecia quando você entrava em contato com eles? Bom, dando uma pesquisada, eu achei no Reddit algumas pessoas que entraram em contato com o e-mail fornecido, e a maioria eram fãs da série. Eles eram respondidos com e-mails, que no caso eram de uma pessoa em específico. E pelo que eu entendi, os fãs passavam seu endereço e eles recebiam impressões com imagens dos personagens da série, uma carta e uma foto autografada do Space Ghost. No final das contas, era só um meio de contato feito pros fãs mesmo. Bruxas batendo em bebês. Esse aqui é bem polêmico e controverso. Bruxas batendo em bebês foi um vídeo musical tocado na Adult Swim em meados de outubro de 2018. E eu vou falar pra vocês, ele é bem bizarro, como quase tudo envolvendo Adult Swim. Nesse vídeo apareciam várias figuras com a cabeça em forma de pirâmide, que criavam música batendo em bebês animados, em pedestais. Sim, é bem estranho. Bastante gente achou esse vídeo super inapropriado pras crianças, e satânico, mas várias pessoas refutaram, dizendo que esse vídeo foi passado em uma programação pra adultos, e que crianças não deveriam estar assistindo.
Independente disso, esse vídeo é realmente bem bizarro, mas não foge muito dos padrões da Adult Swim. Só é bem estranho mesmo. Camada 6. Gilbert Garfield. No canal principal do IP, ele já falou bastante sobre o ARG do Gilbert Garfield, que é basicamente sobre um episódio perdido do Garfield. Achei interessante colocar esse tópico aqui no iceberg, porque esse ARG foi criado por Max Simonet, que é o criador de uma série do Adult Swim chamada Gemuseto, o que torna Gilbert Garfield uma criação quase que secreta da Adult Swim. DVDs raros do Adult Swim. Isso é mais uma das coisas envolvendo a loja do Adult Swim. Ela realmente parecia ser bem popular na época. Uma das coisas que eram bastante vendidas eram os DVDs das séries. Alguns eram exclusivos do site, e como alguns produtos esgotavam muito rápido, o site foi fechado bem cedo, e acabaram se tornando super raros. Alguns dos mais raros são os DVDs de Space Ghost Coast to Coast, Lucy the Dodger of the Devil e 12 Oz Mouse. A casa de brinquedos do Pee-wee passou no Adult Swim. O Adult Swim sempre teve várias sátiras e paródias de vários programas, mas o público ficou muito surpreso quando passaram o programa Pee-wee's Playhouse, um programa que era de fato infantil. Apesar de ser um programa realmente infantil, o pessoal gostou bastante, porque esse programa era bem surreal e combinava com o teor da programação. Sensação estranha vendo Adult Swim. Vou colocar um pouco da minha visão aqui, e colocar um pouco da sua também se você tiver algo a dizer, porque eu achei esse aqui bem pessoal. Eu não sei se tu já teve alguma sensação estranha vendo alguns programas, especificamente os antigos. Dependendo do horário em que tá passando, o clima fica diferente, a sensação fica esquisita. É uma mistura de vazio com desconforto e nostalgia. Talvez seja por causa da temática do Adult Swim no geral, ou porque ele passava de madrugada, mas muita gente sentia essas sensações. Era algo bem comum e bastante discutido na internet. Camada 7. Episódios pilotos secretos. Um tempo antes da Adult Swim de fato começar, eles colocavam alguns episódios piloto de algumas séries durante a programação normal da Cartoon Network. Era tipo uma prévia do que tava pra lançar no canal. E eles colocavam de um jeito bem discreto. Um bom exemplo é o que eles fizeram com a série Aqua Teen. Eles passaram a série às 5 da manhã sem som. Obviamente, às 5 da manhã poucas pessoas estavam assistindo o canal. Ou uma outra coisa que eles fizeram foi jogar 15 minutos da série em infocomerciais, de forma diluída, aqui e ali. Enfim. Arquivos proibidos de Clay Martin Crocker. Clay Martin Crocker era um dublador e animador de vários shows da Adult Swim, incluindo Aqua Teen e Space Ghost. Ele faleceu em 17 de setembro de 2016. A causa da morte não foi revelada, mas muitas pessoas especulam que pode ter sido por conta de um ataque cardíaco. Os fãs ficaram arrasados com a notícia da morte dele, e um tempo depois saíram rumores de que ele deixou pra trás um monte de desenhos e trabalhos dele, incluindo artes adultas. 2 anos após a morte dele, ainda não haviam recuperado todos os trabalhos que ele tinha feito. Aparentemente, ele mantinha as artes adultas em uma pasta proibida. Dizem que ninguém sabe o que tem nessa pasta, mas acreditam que há uma imagem de conteúdo adulto do Tom e Jerry, com um teor bem peculiar que eu realmente não posso comentar aqui sobre. A existência dessa imagem, na verdade, foi confirmada por algumas pessoas próximas a ele, que já disseram que viram o conteúdo dessa pasta e que jamais poderiam mostrar isso a público. Essa pasta nunca foi divulgada porque ficou em posse da irmã dele e de amigos próximos. Saved by the Bell. Saved by the Bell era uma sitcom adolescente antiga que não foi feita e nem sequer transmitida pela Adult Swim inicialmente. Muita gente não gostou da ideia dessa série começar a passar na Adult Swim, e eu realmente não achei ela muito fora do comum. É uma sitcom clichê dos anos 90, 80 até 2000. Ela foge bastante da programação normal do Adult Swim, mas o que chamou bastante atenção foram os bumpers bizarros que faziam dessa série. Eles eram bem psicodélicos, com som distorcidos e filtros estranhos por cima. Eu acho que quando a Adult Swim passou a transmitir a sitcom na sua programação, ela quis botar um pequeno toque dela mesma, só que nos bumpers. Naruto Sandbox. Eu confesso pra vocês que esse aqui eu achei bem nada a ver com o tema, mas é tão bizarro que eu decidi falar sobre. Na verdade, ele tem só uma coisa a ver. O Naruto já passou na Adult Swim por um tempo, mas enfim. Em 2008, um menino que morava em Washington, nos Estados Unidos, acabou morrendo sufocado em uma caixa de areia, dessas que são bem comuns em parquinhos para as crianças brincarem. Ele estava junto com alguns amigos dele, e o que aconteceu foi que esses amigos quiseram basicamente imitar uma cena de um personagem do Naruto. Os amigos dessa criança começaram a enterrar ela de cabeça para baixo até o início do tórax na caixa de areia, e quando a criança começou a se movimentar para tentar sair, os amigos achavam que ele estava entrando na brincadeira, tentando sair, mas que na verdade ele estava gostando. Quando se deram conta, o menino já estava sem respirar. As crianças chamaram os adultos que estavam na volta para tentar reanimar ele, mas de nada adiantou. Ele ficou no hospital, mas acabou por conta de algumas complicações. Eu não achei alguma coisa sobre, só algumas pessoas falando sobre como confundiram certos personagens na explicação, cores de roupa e tal, mas não faz a menor diferença qual personagem era. O ponto é que uma criança por conta de uma brincadeira idiota. Como eu disse, não tem muito a ver com a Adult Swim, a única ligação é que Naruto já passou na Adult Swim.
Gente, eu amo fazer vídeos de iceberg, mas é um tanto quanto difícil manter a frequência nesse canal aqui, ainda mais fazendo vídeos longos. Mas o plano agora é postar um vídeo por semana, e eu tenho quase certeza que agora eu vou conseguir isso mais do que nunca. Por favor, se vocês gostaram desse vídeo, hypem o vídeo e comentem ideias para mais temas. Como esse canal vai passar a ter um vídeo por semana, temas vão ser muito bem-vindos. Então se tiver uma sugestão de um programa, episódio, personagem ou até mesmo um tema de iceberg, fica à vontade. E no mais é isso, povinho. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau.